A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gostaria de bater um papo legal com vocês, uma conversa franca sobre alguns assuntos que muitas vezes nós negligenciamos e são assuntos centrais da Bíblia, são assuntos centrais da palavra. Eu sempre digo que a maioria das igrejas faz tudo aquilo que o Senhor Jesus não mandou fazer. E aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer, as igrejas não fazem. E nós temos que aprender a olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor e ver exatamente aquilo que é a essência, aquilo que é central, aquilo que nós não podemos fugir, aquilo que nos caracteriza como igreja de Jesus Cristo. Eu quero partir de um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 3, o verso 13 até o verso 15, onde diz o seguinte: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. E aí, do versículo 16 até o versículo 19, vem toda uma nomenclatura, uma nomeação daqueles que se tornaram os 12 discípulos de Jesus, os 12 ou as 12 colunas, vamos dizer assim, da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus chamou para andar com ele aquele que ele mesmo quis. Ele não aceitou sujeição, não houve imposição, nada, absolutamente. Ele chamou aqueles que ele mesmo quis. Chamou 12. Por que eu friso chamou 12? Porque havia uma multidão seguindo Jesus, havia milhares de pessoas procurando Jesus, porque Jesus curava, Jesus restaurava, Jesus dava o pão, Jesus era uma pessoa benquista, amada, amigável. Então havia uma multidão seguindo Jesus. E dentre essa multidão havia um número menor, que Jesus chamava de discípulos, em torno de 140 mais ou menos, não eram 70, Lucas capítulo 10, e outros 70. Então, se tinha 70 e outros 70, provavelmente 140. Dentre esses que andavam com Jesus, Jesus chamou 12 para estarem com ele. Eu acho muito bacana essa expressão, para estarem com ele. Eu entendo que discipulado, mais do que transmissão de conteúdo, discipulado, mais do que simplesmente estudar ou passar uma lição, é convivência. Os discípulos conviveram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Isso é tão verdade que lá no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 13, quando eles percebem aquilo que os discípulos fizeram, curando, restaurando, e diz que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, agrammatoi kai idiotai, e a expressão no grego, não é? Pessoas agramáticas, sem gramática, sem estudo e idiotas. Não é uma palavra pejorativa, mas significa sem treinamento. Eles eram idiotas em determinados assuntos, ou seja, sem treinamento em determinados assuntos. Então, ao verem a intrepidez, sabendo que eram homens iletrados e incultos, chegaram à conclusão de que haviam aqueles discípulos estado com Jesus. Ou seja, não tem outra explicação, eles andaram com o mestre, eles reproduzem o caráter do mestre, eles reproduzem na essência aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus viveu. Então eu entendo que o discipulado, mais do que passar uma lição formal, do que apresentar um conteúdo, é a transferência do caráter de Cristo, é a transferência da personalidade de Cristo, é a transferência de quem Cristo é. Discipulado é isso. É nós transferirmos para o outro quem Jesus é. Não é? A Bíblia fala muito claramente sobre essa questão do discipulado. E nós temos que entender, e talvez uma das definições mais clássicas, eu até uso ela em todos os meus livros de discipulado, é de Kate Phillips, que diz que o discípulo é o aluno que aprende os atos, o estilo de vida do seu mestre,
com a finalidade de ensinar outros. Olha só que definição bacana. O discípulo é o aluno que aprende o quê? Os atos e o estilo de vida do seu mestre. Mestre aqui com letra maiúscula, que é Jesus. Com a finalidade de ensinar outros. Ou seja, só posso chamar de discípulo aquele que tem a mentalidade de Cristo. Só posso chamar de discípulo aquele que aprendeu a ser como Jesus. E só posso chamar de discípulo aquele que reproduz aquilo que Jesus mandou fazer. Algumas pessoas falam, não, eu sou discípulo de Cristo. Sim, você está envolvido no processo de discipulado? Então você não é discípulo. Você é discípulo à medida que você segue a Cristo, os seus passos, suas atitudes, seu estilo de vida e está envolvido no processo de ensinar outros. Somente posso dizer que um discípulo é isso, aquele que está transmitindo adiante aquilo que recebe. Senão é um bom crente, é um bom cristão, mas discípulo é algo muito mais do que isso. Esses 12 que andaram com Jesus, né, Jesus deu-lhes ministério, diz o texto no verso 14, que os enviou a pregar e depois a exercer a autoridade de expelir demônios. Tem gente querendo começar de trás para frente, começar pregando, expulsando demônios, fazendo curas, sinais, milagres, maravilhas, e esquece que primeiro precisa andar com o Senhor Jesus. Precisa andar com Ele. Depois de um tempo de ter andado com o Senhor, que nós entendemos que são de 3 para 4 anos, então sim, a pessoa está pronta, apta, porque ela foi treinada, ela foi preparada, ela foi ensinada para que possa transmitir adiante aquilo que aprendeu. É interessante a gente olhar para esse texto, diz que Jesus subiu o monte. E se você pegar o texto paralelo de Lucas capítulo 6, no verso 12, diz que Jesus ele passou a noite orando antes de tomar a sua principal decisão no seu ministério terrenal. Ele passou a noite orando, ou seja, tinha algo de profundo, algo de muito valor, algo de muito especial, que requereu de Jesus uma vigília, que requereu de Jesus 4 vigílias durante a mesma noite. Ele passou orando a Deus para que tivesse certeza de quais seriam as pessoas que seriam usadas no seu ministério. É interessante a gente olhar para isso, porque a liderança de Jesus, ela não prescindia da oração, ou seja, pelo contrário, Jesus orava e orava muito. Nós temos vários textos, Marcos 1:35, Marcos 6:46, Mateus 14:23, Lucas 5:16 e Lucas 6:12, que mostram que Jesus ele passava horas orando, muito tempo orando e conversando com o Pai antes de tomar uma decisão importante. Isso me leva a dizer a você, e eu também aprendo com isso, que nós precisamos orar e orar muito. Nós não podemos sair por aí fazendo aquilo que nós bem achamos que é o correto ou o certo. Nós precisamos passar tempo em oração diante do Senhor para que evitemos de cometer e de fazer algumas bobagens a nível de reino de Deus. Tem muito pastor por aí impulsivo, achando que simplesmente usando um método é o suficiente. E não é suficiente. Nós temos que entender que nada substitui a oração. E eu vou dizer de novo, nada, absolutamente substitui a oração e a vida de oração. Tudo que nós conquistamos a nível de reino de Deus é por intermédio da oração. Tudo que nós alcançamos a nível pessoal, tudo aquilo que nós conquistamos é por intermédio da nossa vida de oração. Então nós temos que aprender a gastar muito tempo em oração. Segunda coisa que nós temos que aprender nessa questão ministerial é usar do nosso tempo na leitura da palavra de Deus. Nem todos precisam fazer o que eu faço. Eu leio de 8 a 10 capítulos da Bíblia por dia. É a minha meta. É algo que eu tenho comigo. Então eu estudo, eu procuro no texto grego, eu procuro no texto hebraico, eu procuro fazer as comparações, eu faço as ligações de um texto com outro, eu faço uma teologia sistemática, eu sistematizo assuntos, Isso fica aqui na minha mente. Você não precisa fazer como eu faço, mas você tem que tirar um tempo para meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, e fazer segundo tudo quanto está escrito na lei do Senhor. Então você vai fazer prosperar o teu caminho e vai ser bem sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor também ensina no Salmo 1 que nós somos
plantados na casa do Senhor, que nós somos plantados como árvore, né? E que meditamos na palavra de dia e de noite. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E em terceiro lugar, as características ministeriais de Jesus me levam a dizer isso, que nós precisamos ter um desejo enorme, além de orar, além de estudar a palavra do Senhor, nós precisamos ter um desejo enorme de focar, e eu quero ser bem incisivo nisso aqui. Nós temos que focar naquilo que realmente é prioritário. Nós temos que olhar para aquilo que foi prioridade no ministério de Jesus e aquilo que deve ser prioritário nos nossos dias. Algumas pessoas entendem que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Sim, no evangelho de Marcos, aqui no final do evangelho, no capítulo 16, nós lemos o seguinte, no verso 15 e no verso 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pergunto para você, Jesus mandou ou não mandou pregar o evangelho? Sim, ele mandou pregar o evangelho. Ele mandou pregar o evangelho a toda criatura e disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu já vi tanta má interpretação desse versículo. Algumas pessoas dizendo que tem que crer e ser batizado para ser salvo. Não. Você precisa crer para ser salvo. O batismo é uma consequência da sua fé. O batismo é uma consequência da sua ligação com Cristo. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente. Lucas 23:43, um ladrão crucificado ao lado de Jesus disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem creu, simplesmente creu, e a porta dos céus lhe foi aberta. Aquele homem não teve tempo de ser batizado. Aquele homem não teve tempo de ser batizado no Espírito Santo. Aquele homem não teve tempo de ir para a igreja. Aquele homem não teve tempo de fazer uma oferta, de dar um dízimo. Ele não teve tempo de absolutamente nada. Nenhuma visita conseguiu fazer, não conseguiu ter comunhão com quem quer que seja. Apenas clamou. E o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. E isso nos leva a crer e afirmar que a salvação ela é por fé, é pelo crer. Filipe, o eunuco, no deserto, ele viu água e disse: o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu e por isso ele foi salvo. Como consequência, ele foi batizado. Sim, se uma pessoa tem a chance, tem a oportunidade, não é? Ele deve ser batizado sim, porque é mandamento da palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, diz o texto, será condenado. E aí Jesus fala dos sinais e tal. Então sim, Jesus mandou pregar a palavra? Sim, ele mandou pregar a palavra. E nós como igreja temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós aprendemos pela palavra que nós somos devedores do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então toda pessoa que eu encontro na rua, toda pessoa que eu encontro no ônibus, toda pessoa que está no supermercado, toda pessoa que está em uma fila comigo é um candidato sério à eternidade com o Senhor. Mas só chegará à eternidade com o Senhor se passar pelo caminho, a verdade e a vida que é Jesus. E é minha responsabilidade e é sua responsabilidade pregar a Cristo de tal maneira que essa pessoa se converta, de tal maneira que ela aceite o Senhor e confesse o Senhor como seu Senhor pessoal, e então ela será salva. Então nós temos que pregar o evangelho. Uma igreja que não prega é uma igreja que está em pecado, ela está em pecado. Deixa eu dizer de novo, uma igreja que não faz missões é uma igreja capenga, uma igreja que não entendeu a proposta de Jesus. Mas eu ainda não cheguei na essência, porque a essência daquilo que Jesus ensinou está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e é isso que eu estou falando aqui, né? Jesus ministerialmente nos ensina a termos uma vida de oração, a termos uma vida centrada na palavra e a focarmos naquilo que realmente é prioritário. Jesus disse em Mateus 28, a partir do verso 18, aproximando-lhes, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, olha só, ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, Jesus disse ide. E geralmente as pessoas interpretam o ide para ir e pregar. É uma das facetas. Ir e pregar, sim. Ir ao mundo e testemunhar, sim. Mas Jesus disse aqui, ide, portanto, ide. É uma consequência da sua autoridade. Como Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, por sua autoridade, por sua exousia, né, o poder absoluto em virtude do seu cargo, ele disse, ide. Portanto, fazei o quê? Como? Fazei o quê? Fazei discípulos. E eu disse que discípulo é mais do que um mero crente, mais do que um mero cristão. Discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar outros. Ele aprende as palavras, ele aprende os atos, ele assume o estilo de vida e ainda em quarto lugar, ele ensina outras pessoas. Então Jesus disse, ide e fazei o quê? Discípulos. Então eu entendo que às vezes a igreja, e eu não quero falar mal da igreja porque eu amo a igreja, eu respiro a igreja, eu vivo a igreja, mas muitas vezes a igreja está mal focada. A igreja ela faz coisas que Jesus nunca mandou fazer. Veja bem, me entenda direito o que eu estou dizendo aqui. A igreja faz o culto da vitória, a igreja faz o culto da fé, ela faz o culto da prosperidade, ela faz o culto da família, ela faz o culto e enche de culto. Mas onde está o discipulado? Onde as pessoas estão sendo preparadas para andarem conforme Jesus andou? Nós não podemos abrir mão disso. Eu não estou dizendo que fazer um culto de encontro de fé, nós temos o nosso encontro de fé. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que fazer um culto da família é errado, né? Mas as pessoas pegam e se atêm a isso, enchem de culto e não fazem aquilo que Jesus mandou fazer, que é justamente fazer discípulos. Fazem o culto da cura e da libertação, como se Deus ou como se Jesus dependesse daquele culto para curar e para libertar. Aí no domingo, vamos dizer assim, é o culto da família, é o culto da adoração. Bem, e se o Senhor Jesus quiser libertar num culto de adoração? E se num culto de cura e libertação o Senhor Jesus simplesmente quiser ser adorado e glorificado? Então essas nomenclaturas, esses nomes são nossos, somos nós que damos. Culto é culto, de qualquer forma é culto. Culto é entrega, é rendição do nosso louvor, da nossa adoração, que nem é nosso, mas nós que entregamos ao Senhor. O melhor culto e o mais profundo culto é quando nós rendemos as nossas vidas ao Senhor. Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar exatamente nesse ponto e dizer para você que sua igreja, se a sua igreja não está discipulando, ela não está cumprindo com o ID de Jesus. Ela pode estar pregando a palavra, ela pode estar indo às nações pregar a palavra, que é um mandamento, é uma parte. Mas se ela não estiver discipulando, ela não está cumprindo com o ID bíblico. Nós temos que entender o texto no seu contexto. Fazer discípulos é mais do que fazer um mero convertido. Fazer discípulo é mais do que fazer um mero cristão. Fazer discípulo é fazer um seguidor que vai imitar o seu mestre, e veja bem agora, e vai reproduzir isso em outras vidas. Então nós temos na igreja o seguinte hábito: nós temos um discipulador que discipula outras pessoas, e aquelas pessoas por sua vez discipulam outras pessoas, e aquelas pessoas por sua vez vão discipulando outras pessoas. É uma cadeia que não cessa, que não para. Então nós temos uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta geração de discípulos sempre ensinando outros, ou seja, ninguém é uma represa. Nós simplesmente abrimos as comportas e nós entregamos aquilo que nós recebemos. Estava meditando na palavra e encontrei um texto do apóstolo Paulo
na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 1 e no verso 2, quando ele diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Maravilha, beleza, seja forte, seja fortalecido. E o que de minha parte ouviste, Paulo está dizendo, isso, né, ou através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só, Paulo está dizendo, você ouviu de mim, passa para outros, e esses outros a outros por sua vez. Veja se não é um processo. É um processo contínuo, é um processo que não acaba, é um processo que vai até a volta gloriosa de Jesus, até o soar da última trombeta. Então esse ide, ele precisa ser urgentemente cumprido. Nós, como igreja, não podemos reinventar o Evangelho. O Evangelho é simples. Nós precisamos pregar? Sim. Temos que fazer encontro de jovens? Sim. Temos que fazer encontro de adultos? Sim. Temos que fazer cultos disso, daquilo. Temos que fazer missões? Sim. Mas jamais podemos deixar de discipular. Todo discípulo precisa ter um outro discípulo. Isso no Antigo Testamento é algo bem visível, no Novo Testamento é algo mais visível ainda, e nós temos que entender que essa é a visão do Senhor Jesus para a sua igreja. Fazer discipulado não é opcional. Algumas pessoas perguntam, qual é a ênfase da igreja do Nazareno? Qual é a ênfase da casa do Pai em Lages? E eu sempre digo, nós amamos e nós cuidamos de pessoas. Sabe aquela risadinha meio amarela assim? A igreja sem poder, a igreja sem o Espírito Santo? E eu entendo que nós estamos fazendo aquilo que é essencial, que é cuidar de gente, que é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. Cuidar de pessoas não é fácil. É um desafio todo dia, é um desafio constante, cuidar de gente. E eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar das pessoas enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver força. Eu quero ser um discipulador, eu quero ser alguém que prepara a liderança, eu quero ser alguém que forma pastores, que desafia pastores. É o meu chamado e eu vou continuar fazendo isso, que a Bíblia ensina, que é a essência, que é o central de tudo. Seja um discípulo e seja um discipulador. Tenho dito. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu Pai querido, Pai celeste, Pai de amor, Pai de misericórdia, agradeço porque Tu és o Deus da Bíblia. Agradeço porque a Bíblia é a Tua palavra. Agradeço porque o Senhor, pela palavra, nos ensina que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura ao redor do mundo e que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar os discípulos a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. E aí a Tua promessa se cumpre de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu oro, Deus, para que a igreja do Senhor Jesus ela seja despertada nesse tempo do fim para fazer aquilo que é essencial, para fazer aquilo que realmente o Senhor tem enviado a fazer, que é pregar e discipular. Oramos pedindo a graça, pedindo a bênção e a presença do Senhor em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente amada, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava,
porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus